Turma, eu sou Daniel Lima, sou médico cirurgião geral e com área de atuação em cirurgia do trauma. Nesse vídeo eu vou te ensinar um ponto muito importante do trauma de uma maneira bem diferente, bem criativa para facilitar o teu entendimento. Vamos lá então? Então fica aqui, então preste atenção com a gente nos próximos minutos. Turma, é o seguinte, o trauma, ele é a primeira causa de morte até 40 anos de vida. E fica claro, então, que ele é, então, um dos principais agravos de emergência, né? O trauma aí se desponta como um dos principais atendimentos de emergência, não só no Brasil, como também em todo o mundo. Daí a importância de conhecermos bem o estudo do trauma e poder lidar com essa doença nos atendimentos de emergência. E falar em atendimento, turma, a sistematização do atendimento ao paciente vítima de trauma exige uma sistematização. E essa sistematização, quando nós olhamos para a avaliação primária, ela envolve então umas etapas, componentes que eu vou explicar aqui para vocês. O primeiro componente vai ser então o X. O que é o X, Daniel? O X vai ser justamente o controle das hemorragias ensanguinantes, exsanguinantes, aquelas hemorragias que podem comprometer a vida de um paciente com uma lesão vascular hemorrágica. Só para você ter uma ideia, uma lesão central, arterial central não controlada pode muito bem ensanguinar uma pessoa dentro de poucos minutos, como 3 a 4 minutos. Então fica bem claro que o controle do sangramento ele tem que ser realizado rapidamente. Isso dentro de um contexto do atendimento pré-hospitalar. Se na sala de emergência não foi feito ainda esses procedimentos, temos que dar atenção, como na primeira abordagem, as primeiras medidas é o controle então desse sangramento. Então, X do atendimento para lembrar de hemorragias exsanguinantes, adotada pelo PHTLS ali em outubro de 2018, que está na sua última edição, a nona edição do PHTLS. Bom, seguindo então depois do controle da hemorragia, nós vamos então para o A. E o A nos faz lembrar do controle da via aérea. A via aérea ela tem que estar pérvia e segura. E aqui nós vamos então reforçar manobras básicas até chegar então em manobras mais complexas, como por exemplo uma via aérea cirúrgica, tudo com o intuito de garantir uma via aérea protegida. E fazendo isso, lembrando do controle da coluna cervical. E a próxima etapa vai ser justamente o B. E o B, nós temos então o B de briefing, né? Boa ventilação. Mas a gente vai focar no briefing. E o briefing é justamente, né, de ventilação. E aqui no briefing, nós vamos então lembrar de lesões do tórax que ameaçam a vida. E a gente destaca o pneumotórax hipertensivo, o hemotórax maciço e o pneumotórax aberto. Essas lesões elas têm que ser diagnosticadas rapidamente nessa etapa do B, de avaliação das lesões torácicas que comprometem a ventilação. E a gente, seguindo essa sistematização, a gente vai procurar reconhecer as lesões que ameaçam a vida mais rapidamente do paciente politraumatizado. Então fiquem atentos em reconhecer essas 3 lesões na sua avaliação primária, ok? Então vamos seguindo. E seguindo, depois do B, nós vamos ter outra letrinha do nossa sistematização, da nossa mnemônica, que vai ser então o C. E no C, turma, nós vamos aqui entrar na condição hemodinâmica do paciente, avaliação hemodinâmica circulatória. Nós sabemos hoje que a hemorragia, o choque hemorrágico, é a principal causa de morte potencialmente evitável do paciente vítima de trauma. E aqui o objetivo vai ser reconhecer justamente esse choque, a fonte de sangramento e instituir
o tratamento que essencialmente vai ser o tratamento cirúrgico para esse paciente vítima de trauma. E a gente vai seguir então para o D. E no D, nós vamos então aqui lembrar do dano neurológico, o traumatismo crânioencefálico como uma das principais lesões no paciente vítima do trauma, responsável tanto por morte, por incapacidade também. A gente lembra da escala de coma de Glasgow, que varia de 3 a 15 e divide, então, classifica os pacientes com TCE em TCE leve, TCE moderado e TCE grave. Lembrando que o paciente com TCE grave é aquele que não vai conseguir garantir uma via aérea segura e é um dos critérios para a tomada de decisão de uma via aérea definitiva. E lembrar também aqui da avaliação justamente da abertura ocular, das pupilas, né? E lembra também que quando você faz um bom ABC, você já trata o D, né? Então a gente destaca aqui evitar hipotensão e hipóxia, que essas duas coisas juntas vai ser muito trágico com um paciente que tem uma lesão neurológica. E a gente destaca as lesões, as hemorragias intracranianas, hematomas epidurais, subdural, e essas são as lesões que comprometem a vida desses pacientes. E aí, por último, nós temos então o E. E no E, nós vamos lembrar então de expor esse paciente, né? Expor esse paciente e o controle da hipotermia, atrás de algumas outras lesões que passaram desapercebidas até então, mas expor o paciente e proteger da hipotermia. Lembrando que hipotermia, juntamente com dois outros camaradas, chamado coagulopatia e acidose metabólica, os três formam então a tríade letal do trauma, que são os eventos fisiopatológicos que vão culminar com a morte do paciente vítima de trauma, desencadeado ali pela hemorragia, pela hipóxia, pela hipoperfusão tecidual. Então a gente tem que lembrar e reforçar essa sistematização do atendimento ao paciente vítima de trauma, que eu trouxe o X, ABCD de uma maneira diferente, uma maneira muito prática de ser, então, lembrada e entendida. E reforçamos que o trauma é a principal causa de morte da população até 40 anos de idade, então estamos falando de adultos jovens. E quando a gente envolve toda a população, nós temos então como a terceira causa de morte da população, isso aqui no Brasil. Então fica aqui essa minha mensagem de maneira diferente em relação ao trauma e convido a você e estimula você, até que desafio a você a fazer algo parecido e ensinar alguma coisa de maneira diferente. Meu grande abraço, nos acompanhe aqui nas redes sociais, no nosso Instagram, @Daniel Souza Lima e um a mais no final. Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.